Olá pessoal, boa tarde a todos, começando o nosso Na Medida, né, aqui pela RDC TV, nesta terça-feira. E hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre saúde, né, mas saúde dos cabelos. Como tornar os cabelos mais saudáveis no verão? Por isso eu convidei a minha amiga, né, a dermatologista Gabriela Maldonado, para falar um pouquinho aí, tirar todas as dúvidas sobre esse assunto. Um dia como hoje, né, que está chovendo e também aquele calor que está fazendo, né, muitas vezes a gente não consegue, né, domar muito os cabelos, não é mesmo, doutora Gabriela? Seja bem-vinda mais uma vez ao Na Medida. Obrigada, é uma honra esse convite. E é verdade, a gente pegou uma época bem boa, porque a gente já teve dezembro e janeiro praticamente, então os cabelos já estão sentindo assim, o sofrimento do sol, do cloro também, do sal. Sim, e a gente sabe que a gente fez uma entrevista lá no início da pandemia contigo, né? Que a preocupação já era bem mais aquela questão saúde mesmo, né? Mas agora a gente já está começando a voltar aos poucos ao normal, vamos dizer assim, né? E a gente quer saber aí que cuidados tem que ter. A gente sabe que agora é temporada de verão, de praia, o pessoal tá viajando, tá indo para a praia e tá sentindo nos cabelos esses problemas, né? Como é que a gente pode reduzir esses danos provocados pela praia, pela piscina, muitas vezes? A gente tem que pensar que quando a gente expõe ao cloro, ao sal, a gente abre a cutícula do cabelo. E aí ela fica com aquele aspecto palha, mais ressecado, principalmente quem tem química vai sentir isso nas pontinhas. Então, fazer a hidratação adequada, pensar como planejar essa hidratação dos cabelos é uma coisa importante. Usar o protetor solar capilar também é importante, porque embora a gente não consiga ter um fator de proteção solar, a gente não consegue dizer assim que é o fator 30 ou o fator 50, porque depende muito da tonalidade da pele, quando isso é estabelecido num creme protetor. No cabelo, a gente não vai ter mudança de cor, né, se expõe ao sol ou não. Então, não se consegue definir um fator de proteção solar para um protetor capilar. Mas o tipo de produto a gente sabe que funciona. Existem várias marcas no mercado de cosméticos com protetor solar e é importante utilizar também nessa época. E é uma novidade, né, doutora Gabriela, o protetor solar, né? Inclusive, tu me comentou nos bastidores que muitas pessoas entram aí nas tuas redes sociais para perguntar sobre esse protetor solar, né, capilar. Exatamente, acho que a gente já é um produto que existia, mas não se falava tanto, não tinha tantas marcas, entrou marca, saiu porque a cosmética também não era tão boa. E agora tem filtros com cosmética melhor, mais fininhos, que dá para aplicar até no cabelo seco, né? Prende o cabelo, aplica por cima ou aplica nele todo antes de ir para a praia, reaplica se tiver mergulho, por exemplo, se entrar na água, ele até fixa um pouco, mas o ideal é reaplicar. E protege a questão da cor, quem tem química, e protege também contra o ressecamento. E ele deve ser utilizado quando a pessoa vai mesmo se expor a esses danos ou ela pode usar frequentemente? Tem alguns que são leave-ins, que já tem hidratação e outras coisas e já faz tudo junto. Então, hoje em dia a gente tem opções nesse sentido, mas pode usar um leave-in normal no dia a dia e quando tiver uma exposição maior mesmo, aí fazer uso do protetor, também pode ser assim. E em relação à lavagem dos cabelos, né? A gente sabe que no verão a gente lava bem mais, né? Qual seria a temperatura ideal? O ideal é de frio a morno, evitar a água muito quente, porque ela tende a ressecar também e ainda tende a estimular a dermatite do couro cabeludo, a água muito quente. Dermatite seborreica do couro cabeludo. Então, a água quente no cabelo nunca é indicado, nem no inverno, nem no verão. No verão é mais fácil, porque aí a gente tolera melhor essa temperatura mais amena da água. E ainda com a questão de lavar muito seguido, lavar muito frequente, acaba que se lava todo dia, resseca demais também com qualquer shampoo. Pois é, existe assim o tempo adequado, a gente tem que lavar ele todos os dias, porque tem pessoas que dizem que sim, né? Mas o que é estabelecido, né? Depende da produção de gordura de cada um. Então, assim, tem pessoas que com 3 vezes por semana vão estar com o cabelo bem soltinho e não tem problema nenhum. E outros que vão, nas 24 horas, vão produzir uma quantidade de gordura que precisa lavar no outro dia. Então, a quantidade de vezes vai depender do quanto oleoso é o cabelo. Digamos assim, cabelos oleosos vão precisar uma lavagem mais frequente. Cabelos bem secos, às vezes 2 vezes ou 3 por semana é o suficiente.
Só que no verão, às vezes a gente pratica atividade física ou então vai muito à praia e acaba que mesmo que o cabelo sendo seco, precisando lavar todo dia. E aí entra a coisa do ressecar demais. Daí, para isso, tem esses novos shampoos que não tem shampoo, que são os shampoos sem sulfato, os shampoos que não agridem tanto, ou shampoos em creme, para intercalar ou até utilizar só eles ou intercalar com shampoo normal. Também é uma opção que a gente tem para diminuir o ressecamento. Sim, e principalmente agora no verão, claro que no inverno também a gente usa o condicionador, né? Mas qual seria, assim, a importância, né, de usar um bom condicionador, uma boa máscara, principalmente para quem frequenta a piscina ou vai à praia? É fundamental porque é o que vai selar, o que vai nutrir e o que vai selar. A gente tem que pensar que o fio, ele não tem mais células com vida ali. Então, a gente tem que dar só um acabamento de selagem mesmo e de hidratação para aquele fio. O que tem vida é o folículo que vai produzir e depois a queratina. Né? São camadas e camadas de queratina ali, com um pouco de gordura colocado, né, junto no fio. Então, usar a máscara e pensar numa questão... Todo mundo me pergunta muito do cronograma capilar, né? O que é o cronograma capilar? Pois é, eu já ia entrar nesse assunto contigo. Esse cronograma, os seus pacientes que frequentam lá a tua clínica, eles têm que fazer ou não necessariamente? Como é que é esse cronograma? Quando o paciente vem, normalmente a gente já individualiza aquele caso específico, digamos, para aquilo que a pessoa precisa. Se o cabelo é fino, se é grosso, se está muito ressecado. Mas um cronograma geral, a gente pode avaliar como um guia, digamos assim. Por exemplo, uma máscara reconstrutora, que são as que têm queratina, proteína, essas têm que ser usadas mais raramente, para não deixar o cabelo muito duro. Então, em geral, uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, se usa uma reconstrutora. Uma máscara nutritiva são as que têm manteiga de karité, óleo de coco. Essas são de nutrição, mas se a gente usa muito seguido, também vai deixar pesado. Então, a gente pode usar uma vez na semana, por exemplo. E aí, o condicionador ou uma máscara hidratante mais levinha nas outras lavagens. Então, ter uma noção de que não adianta a gente botar sempre uma máscara com queratina, porque ele vai acabar ficando até mais duro e mais opaco, porque daí fica muito firme o cabelo, com muita proteína, é a ideia do cronograma capilar. É dar uma noção para a pessoa. A questão do shampoo anti-resíduo é outra coisa. Quando que eu uso shampoo anti-resíduo? Pois é uma dúvida, né? O shampoo anti-resíduo. Eu tenho pacientes que às vezes usam o shampoo anti-resíduo todo dia. Eu estou usando o shampoo anti-resíduo. Mas aí o que ele faz? Ele é mais alcalino, então ele tem um pH mais alto, ele abre a cutícula para limpar, sair restos de silicone, de outros produtos. Só que aí ele deixa mais seco ainda. Tem que ter uma máscara para depois fechar aquela cutícula e um condicionador para organizar isso. Então, o shampoo anti-resíduo a cada 15 dias também. Porque é o tempo de fazer um acúmulo de silicone. Não adianta a gente usar um shampoo anti-resíduo diário, o cabelo vai ficar muito ressecado. Então, essas pequenas noções o cronograma dá, tem no meu Instagram, mas a gente encontra por aí também em vários locais, para questionar. E aí, claro, cada um com seu dermato individualiza. Mas o meu cabelo é fininho, quantas vezes eu vou usar de nutrição? Já um cabelo grosso, em geral, precisa um pouco mais. Então, essa é a função da consulta, individualizar mesmo. E em relação, doutora Gabriela, à hidratação, funciona a hidratação essa que a gente faz em casa, com a máscara, né, com bons cremes, ou o ideal é a gente frequentar mesmo o salão de beleza de 15 dias, de 20 dias? Tendo uma boa máscara, a gente consegue fazer bastante coisa em casa. A hidratação no salão tem produtos de uso profissional, tem a massagem, que é interessante, inclusive a gente fazer em casa também. Pegar mecha por mecha e fazer mecha a mecha, a massagem com creme, o cabelo úmido, e aí depois colocar um pouco de calor, que se faz isso no salão também, porque o calor ajuda a acomodar melhor, penetrar melhor. Então, fazer a hidratação em casa, no capricho, com bom produto, mecha a mecha, e mais colocando um calor, a gente consegue resultado bom. E aí, eventualmente, quando vai ao salão, faz uma para complementar com um produto daí, com ampolas específicas que eles têm no salão. E a gente falando em hidratação, eu não tenho como não te perguntar, né, uma dúvida minha, mas eu tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo também têm essa dúvida, porque eu ouço falar direto nessa questão dos óleos. Óleo de coco no cabelo, óleo de alecrim.
Isso tudo ajuda, auxilia na queda, né, para o ressecamento mesmo? Ele ajuda no sentido de hidratação, sim. E ele vai entrar junto com a máscara de nutrição. Tem algumas máscaras de nutrição que já tem os óleos, que daí a gente lê lá no rótulo manteiga, óleo, de várias coisas, ou a gente pode usar o próprio óleo de coco. Inclusive pode até fazer uma umectação noturna, que é uma outra questão, que aplica o óleo de coco no cabelo e aí dorme com ele e lava no outro dia. Quando o cabelo está muito ressecado, é uma coisa assim que se a gente exagerar, vai fazer 3 vezes por semana, vai pesar. Mas assim, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias também é um bom recurso. E nesse período agora de verão, não seria o ideal aí abusar do secador e da chapinha, né? Mas quem precisa, né? Como minimizar esses danos, doutora Gabriela? Verdade. Quando a gente pode diminuir o secador e a chapinha no verão, já que o cabelo seca mais naturalmente, melhor. O ideal é deixar ele praticamente seco ao natural e só finalizar com a escova, por exemplo, ou com a chapinha, enfim, mas ele seco o máximo possível ao natural, porque aí é menos calor forte que a gente vai colocar em cima direto. Mas tem uma questão, não deve usar os finalizadores, secador, o babyliss e a chapinha no cabelo úmido. Então, assim, se ainda está úmido e precisa fazer o babyliss, tem que secar o resto com secador e aí fazer. Usar o protetor térmico também é importante, que é diferente do protetor solar. Eles podem até em alguns produtos estar juntos, ter as duas coisas, mas o protetor térmico diminui um pouco o dano do secador e da chapinha no cabelo. O ideal seria utilizar sempre, né? Se vai secar o cabelo. Se vai finalizar, isso. Se vai finalizar com chapinha ou secador, o ideal é utilizar antes. E outro tema que a gente falou na nossa outra entrevista, né, mas que foi lá no início da pandemia que começou, claro que muitas pessoas têm, né, mas a queda de cabelo ficou bem evidente no período de pandemia, né, doutora Gabriela? E agora no verão, como é que é essa queda? Aumenta entre as pessoas, entre os seus pacientes, que tu observa, assim, na tua clínica? O clássico é no outono, é no final do verão. Porém, com a história do estresse do final de ano, que muita gente fica muito estressado, trabalha muito, fica aquele estresse de outubro, novembro, dezembro, acaba que no verão a gente começa a ver a queda já referente ao estresse do final do ano, né? E a gente tem que pensar isso, o cabelo que vai cair por queda de estresse, essa queda difusa, ele vai estar fadado a cair 3 meses antes, acontece o evento, 3 meses depois ele cai. Então, o que a gente sentiu lá em outubro, ele vai cair lá em janeiro, né? Os estresses maiores que a gente teve vão acontecer. Então, a gente tem que acaba observando muito no verão em função disso, desse final de ano mais pesado. E esse ano foi, né, especialmente mais pesado e mais tenso mesmo. E a queda de cabelo, a gente tem que descobrir a causa através da orientação de um profissional, né? Exato. A gente sabe que não é um tema muito fácil e não adianta as pessoas ficarem seguindo o que o amigo usa no cabelo ou o que o amigo toma, né? Sei lá que medicação. É importante sempre frequentar, né, um dermatologista. Exato. Né, a causa da queda é a primeira coisa para a gente fazer o tratamento e definir o que vai ser o tratamento. Então, às vezes o paciente gasta, se expõe a medicamentos que não tinham benefício, ou até algum malefício, alguma alergia, alguma reação. Tem muita gente que não tem deficiência de B12, faz reposição de vitamina B12 e vem com acne. Então, assim, é melhor fazer a avaliação primeiro, descobrir a causa e, a partir daí, fazer o tratamento certinho e aí com mais resultado também, né? E essa questão, doutora Gabriela, das vitaminas, né, dos suplementos que a gente vê aí, tantas propagandas, né, tantas pessoas que utilizam. Isso acaba melhorando o aspecto do cabelo, tornando mais saudável? Ou tu acha que não adianta suplementar se realmente não descobrir a causa, o problema, tratar e depois sim suplementar? Fundamental é primeiro a gente descobrir a causa, é uma causa do estresse, é uma queda genética, né? É uma queda causada por alguma doença, por alguma deficiência. Quando a gente define isso, a gente consegue ver se precisa suplementar, se é falta de alguma vitamina mesmo ou de algum mineral, mas às vezes não, às vezes a gente tem uma queda inespecífica e que a suplementação não vai mudar muito. Aí a gente tem medicações para passar, por exemplo, que são mais específicas, então nem sempre se suplementa vitaminas em queda de cabelo.
São poucos os casos, na verdade, que tem uma indicação bem certinha de suplementação. E o shampoo anti-queda, ele resolve? Praticamente nada. É muito pouco resultado, né? Tem outras coisas que melhoram mais. O shampoo, ele vai ser um complemento, assim. Não é da minha prescrição diária usar o shampoo anti-queda. Muito pouca penetração, muito curto contato, né? Aplica e já enxágua. Então, é muito pouco que ele contribui. E além desse shampoo anti-resíduos, né, que tu comentou ali no início da entrevista, quais seriam os shampoos adequados para o verão? Existe algo específico assim que a gente possa usar e possa trazer um bom resultado? Eu gosto bastante desses novos agora, no poo ou low poo, que são os shampoos que não tem shampoo, não tem sulfato, quando a gente tem que fazer uma lavagem mais frequente, que seria o caso do verão. Então, eles vão ter menos detergentes, digamos assim. Então, melhoram tanto a barreira do couro cabeludo, sem agredir demais, e também a barreira do fio. É uma forma da gente conseguir lavar mais frequente, ficar o cabelo mais leve, sem ter e não ressecar demais. Outra coisa que eu acho importante também é fazer a finalização com algum tipo de produto, né? Que aí pode ser um olhinho de coco, um óleo de argan. O silicone, ele não é uma coisa ruim, ele dá um acabamento bonito, porque ele dá um brilho. A única coisa é que quando a gente usa muito, eventualmente tem que fazer o uso do anti-resíduos depois. E essa questão, doutora, do shampoo sem sal? Eu sempre pergunto para as pessoas quando vêm aqui Na Medida, qual é a posição, né? O que vocês acham sobre esse shampoo sem sal que a gente ouve falar tanto e fica na dúvida na hora de adquirir um produto? Se compra o shampoo normal, se compra um mais suave, né? Ou esse sem sal? O sem sal, ele na verdade não influencia tanto. O que influencia mais é a questão do sendo o sulfato, que é o detergente do shampoo. Isso faz diferença, porque daí não é que não deva ter. Cabelo oleoso, principalmente, precisa ter um pouco de detergência para fazer a lavagem. Só que quando é muita, é que pode ser deixar mais ressecado ou deixar o cabelo propiciar até mais dermatites. Então, a ideia é alternar. Antigamente se achava que se era oleoso tinha que lavar com muita detergência. E hoje em dia a gente sabe que se agride demais, isso é para a pele também, não só para cabelo. É melhor manter uma barreira mais saudável sem agredir tanto. E as dermatites que tu comentaste aí também são problemas que tu deve estar vendo bastante na tua clínica, né, nesse período de verão. Sim, de couro cabeludo, de corpo, alguns que podem estar relacionados à imunidade mais baixa, né? Tem sido um ano muito, muito difícil, então as pessoas realmente têm relatado tanto as dermatites quanto dermatite de couro cabeludo também. E não fazer a sua automedicação, né, doutora Gabriela? Sempre frequentar aí um bom especialista para ver o que se deve fazer, né? Sempre procurar a causa do problema, né, e não sair usando aí qualquer produto sem saber a sua eficiência, né? Perfeito. A gente acaba com risco ainda de piorar a lesão, modificar a lesão quando o médico vai ver também. Às vezes está modificado por vários tratamentos que a pessoa vai fazendo e a gente perde até a noção do que era aquela lesão de base. Muitas vezes piora. Ou surgem dermatites em cima, as próprias medicações que foram usadas. O ideal é sempre consultar e fazer a avaliação. E essa questão das tinturas, dos alisamentos, né, escova progressiva agora no verão, isso é adequado ou deveria, né, se saber aí se deve fazer, né, no verão? Porque eu acho que o verão agride bem mais o cabelo, né? Exato. Então, assim, quando a gente... São procedimentos que acabam fazendo um certo dano. Então, aumentam o risco de quebra, mais do que de queda da raiz. E aí a gente vai ter que saber dosar, né? Daqui a pouco diminui a frequência, faz um cronograma capilar direitinho, segue uma hidratação mais uniforme, aí o cabelo também não vai ter tanto frizz. Se o cabelo está bem cuidado, acaba que não tem tanta necessidade de tanto procedimento também, né? Tem agora essa onda nova de assumir os ondulados, porque quando tentava alisar muito também tinha muito dano em função dos alisamentos. Agora tem muita gente fazendo a transição capilar, assumindo os ondulados e os crespos. O que é essa transição capilar, doutora Gabriela?
É o pessoal que tem o cabelo mais ondulado, mais crespo, que escovava muito antes, mantinha ele liso e que agora está começando a assumir o crespo, assumir o ondulado, o cacheado. E aí tem que parar de fazer por um tempo o alisamento, parar de fazer a escova lisa. E aí usa leave-in, vai amassando ele para ele voltar a ondular, porque quando faz muita escova seguida, ele acaba que não ondula mais. E aí ele vai nascendo o cabelo novo já mais ondulado. A Juliana Paz é uma atriz que fez e assumiu e assim tem muitas pessoas agora na mídia influenciando muito nesse sentido, assim, para a pessoa assumir mesmo e aí sofre menos em função de ter que fazer tanto procedimento. Para finalizar nossa entrevista, eu gostaria que tu deixasse aí 5 dicas para manter os cabelos saudáveis no verão. 5 dicas, então vamos lá. Fazer o uso do protetor solar capilar, usar o protetor térmico antes de finalizar, diminuir a questão do secador, chapinha, ou pelo menos deixar secar natural, já que é quente, já que aqui a gente tem calor e pode fazer. Fazer a hidratação com máscara pelo menos uma vez por semana e com máscara de proteína pelo menos uma vez por mês. E diminuir as químicas, os alisamentos, dar um tempinho para isso. Quem quiser encontrar a doutora Gabriela Maldonado, como pode fazer, doutora? Pode ser via meu Instagram, que é Gabriela Maldonado Dermato, ou então lá no consultório, na clínica, que fica no Trend, na Avenida 24 de Outubro, 1440. Muito obrigada pela tua participação novamente aqui no Na Medida. Eu que agradeço. Espero que em 2021 mais novas pautas virão. Certamente. Obrigada, eu que agradeço. E a gente fica por aqui, voltamos na quinta-feira falando sobre aromaterapia. Não perca! Agora você fica com o Cláudio Andrade e o Portal RDC. Até quinta!